Bom dia, tarde ou noite para quem está assistindo. Hoje neste vídeo irei falar sobre a radiação visível, o que ela é, onde se aplica, como ela é captada por nossos olhos. Irei agora dar uma geral sobre o assunto e meus colegas mais à frente irão entrar em suas aplicações. Vamos lá? O que seria a radiação visível? Bom, ela é a energia em forma de ondas eletromagnéticas capazes de excitar o sistema humano olho-cérebro, produzindo diretamente uma sensação visual. O nosso sistema não percebe somente a radiação dentro de uma faixa, mas também é capaz de discriminar diferentes comprimentos de ondas para produzir a sensação de cor. Onde ela se aplica? Bom, a radiação visível é emitida pelo Sol, pelas lâmpadas incandescentes, fluorescentes e neon, e um fenômeno também bem fácil de vocês entenderem seria o arco-íris. É isso. Então agora vamos ficar com as aplicações de meus colegas e algumas explicações sobre a radiação visual. Células fotorreceptoras. O que são? As células fotorreceptoras são células nervosas especializadas na captação de luz. Os fotorreceptores da retina convertem a imagem em impulsos elétricos, os quais são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. Há dois tipos principais de fotorreceptores: cones e bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão precisa, central e detalhada, e pela visão em cores, estando agrupados principalmente na mácula. Os bastonetes são responsáveis pela visão periférica e pela visão noturna. Os bastonetes são mais numerosos do que os cones e bem mais sensíveis à luz, mas não registram a cor nem contribuem para a visão central detalhada como fazem os cones. Os bastonetes ficam agrupados nas áreas periféricas da retina. O globo ocular se divide em dois segmentos, cada um cheio de líquido. A pressão gerada por esses líquidos preenche o globo ocular e ajuda a manter a sua forma. A seção frontal se estende do interior da córnea até a superfície frontal do cristalino. É preenchida por um líquido denominado humor aquoso, que nutre as estruturas internas. O segmento anterior é dividido em duas câmaras: a câmara frontal, que se estende da córnea até a íris, a câmara dorsal, que se estende da íris até o cristalino. Normalmente, o humor aquoso é produzido na câmara posterior, flui lentamente pela pupila e chega à câmara anterior saindo depois do globo ocular, através de canais de saída localizados, onde a íris se encontra com a córnea. A parte dorsal se estende da superfície posterior do cristalino até a retina e contém um líquido gelatinoso denominado humor vítreo. Bom, gente, vamos começar falando sobre os filmes fotográficos, tá? A detecção da radiação visível por meio dos filmes fotográficos acaba que envolve o uso de substâncias sensíveis à luz. Por exemplo, o brometo de prata, que é a GBr, e o cloreto de prata, que é a GCl. Bom, Isa, mas o que realmente seria um filme fotográfico? Eu vou estar deixando algumas imagens aqui, porque eu tenho algumas em casa, para vocês estar vendo o que realmente é, tá? Mas seria praticamente uma tira de material de plástico transparente, uma celuloide, e sobre elas são depositadas várias camadas juntas, com a espessura menor, e tem várias fotinhas. E aí você consegue enxergar elas pondo na luz, ou até mesmo na luz do celular, do computador, na luz, enfim, qualquer luz. Bom, quem tiver esses filmes fotográficos em casa pode estar baixando este aplicativo aqui e tá revelando as fotos de vocês, tá? E assim, algumas camadas sobre o filme não tem nenhuma relação de detecção da radiação. E eles têm como função filtrar a luz ou controlar algumas das reações químicas nas etapas do procedimento do filme, tá? E assim, gente, possui outras camadas que contêm cristais eleitos de prata, cujas suas dimensões são bem menores que o micrômetro, tá? E isso eles acabam que são responsáveis pela detecção de fótons. E eles sofrem algumas reações fotoquímicas quando são expostas a várias formas de radiação eletromagnética, como as visíveis. No caso, elas podem ser sensíveis também à radiação infravermelha. Bom, eu estarei deixando aqui para vocês algumas ilustrações, tá? Para vocês conseguirem identificar as camadas certinho que compõem um filme fotográfico. No caso, ele é composto por uma gelatina, como já dito, ele é composto por uma base celuloide e emulsão de grãos de prata, tá bom? E assim, pessoal, esses cristais eles se tornam meio escuros
quando atingidos por um fóton. Por isso, eles provocam reduções de íons de prata, originando a prata metálica, que é preta e produz, que é chamada a imagem latente. E por isso, elas não podem ser visualizadas. Para tornar elas visíveis, elas são necessárias efetuar a revelação do filme. No caso, são aquelas patinhas que eu deixei para vocês. Bom, gente, na revelação, o filme é imerso por uma substância que reage com os cristais que tiveram suas estruturas alteradas pelos fótons de luz. E posteriormente são fixados no filme para formar uma imagem negativa, igual você não consegue enxergar a foto que tem dentro do filme se você não colocar ela numa luz, tá? E assim, os cristais que não foram atingidos pelos fótons de luz não tiveram suas estruturas alteradas e são eliminadas, deixando transparente aquela área onde se localizavam. Bom, gente, para fechar esse conteúdo, queria deixar bem claro para vocês que os cristais de haleto de prata são sensíveis apenas para partes azuis do espectro da radiação visível, ok? O que não é muito útil para registrar uma imagem fotográfica. Então, acaba que suas moléculas orgânicas são conhecidas como sensibilizadores espectrais. São impregnadas nas superfícies dos cristais para aumentar a sensibilidade das radiações vermelhas, verde e azul, assim permitindo a fotografia em cores, ok? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido e provavelmente você tem uma foto dessa em sua casa, um filme fotográfico no caso, tá bom? E se por acaso você tiver, me diz aí o que você acha, porque eu sinceramente amei as fotos que eu tenho aqui. Dispositivo de carga acoplada. É um tipo de sensor de câmera. Esse dispositivo de carga acoplada, ou CCD, é um sensor semicondutor para captação de imagens formado por um circuito integrado que contém uma matriz de capacitores acoplados, sob o controle de um circuito externo. Cada capacitor pode transferir sua carga elétrica para um outro capacitor vizinho. Os CCDs são peças de grande destaque na tecnologia de capturas de imagens digitais, usados em fotografia digital, imagens de satélites, equipamentos médicos hospitalares. Por exemplo, temos o endoscópio e na astronomia a fotometria óptica e espectropia UV e técnicas de alta velocidade. A resolução e a qualidade da imagem depende do tamanho e o número de células fotoelétricas do CCD. Esse número é expressado na quantidade de pixels. Quanto maior o número de pixels, maior a área que pode ser imageada, ou seja, capturada. Quanto menor o tamanho dos pixels, maior a resolução da imagem. Atualmente, as câmeras fotográficas digitais possuem CCDs com capacidade de até 160 milhões de pixels, o equivalente a 160 megapixels. Em um sensor CCD, pixels são representados por capacitores MOS, com dopagem do tipo P. A conversão dos elétrons incidentes em cargas elétricas acontece na interface entre o óxido e o semicondutor. E o CCD é então utilizado para a leitura dessas cargas. Mesmo os CCDs não serem as únicas tecnologias que permitem a detecção de luz, os sensores de imagens CCDs são largamente usados em aplicações em que a imagem em alta qualidade é requerida. Já em aplicações com demandas de qualidade menor, como câmeras digitais, populares ou profissionais, pixels de sensores ativos, os CMOs, são geralmente utilizados. Para que seja efetuado o transporte da informação do dispositivo até o armazenamento de memória ou do aparelho, seria necessário a utilização de condutores metálicos.
Entretanto, o uso desses recursos como forma de transpor a imagem de cena capturada não se configura o mais viável por conta do fator de acoplamento capacitivo. Esse fenômeno se dá em decorrência da interação dos campos elétricos com os condutores. Por exemplo, quando um condutor passa próximo de uma fonte de ruído, ele leva esse ruído até outros circuitos por meio dos campos elétricos. A magnitude do efeito gerado por esse fenômeno submete-se proporcionalmente à frequência do sinal e inversamente proporcional à sua distância. Dessa forma, o grau de deturpação depende da oscilação da tensão e a capacitância entre o condutor perturbador e o condutor vítima. A presença desses condutores, desses dispositivos de carga acopladas no cotidiano das pessoas, está em suas câmeras digitais e até mesmo em seus celulares, já que os próprios possuem uma câmera digital. Esse é o melhor exemplo da presença desse material no cotidiano dos cidadãos do mundo. Mas imagens de satélite, por exemplo, GPS, também utilizam esse equipamento. Bom, eu vim falar sobre célula celular, também chamado de células fotovoltaicas. É a unidade básica da tecnologia solar fotovoltaica, é responsável pela conversão da luz solar em elétrica. Uma quantidade de células, de placas solares juntas, ligadas em séries, formam uma placa solar. Uma célula solar ou célula fotovoltaica é um dispositivo eletrônico que capta a luz solar e a transforma diretamente em eletricidade. Cada célula gera alguns volts de eletricidade, portanto, o trabalho de um painel solar é combinar a energia produzida por muitas células para gerar uma quantidade útil de corrente e tensão elétrica. Bom, agora vou mostrar para vocês uma maneira mais fácil de vocês entenderem a célula fotovoltaica. Aqui, essa bolinha aqui é conhecido como placa solar, mas a célula solar é aqui, ó. Ela se encontra aqui dentro. É como se ela fosse o meio. Aí tem uma plaquinha de vidro aqui embaixo, tem uma plaquinha de vidro preto. Aí vem ela e vem duas camadas de vidro em cima dela. Aí é a célula fotovoltaica, que capta a luz solar ou outro tipo de luz, como flash de celular, luz de lanterna. Ela capta a luz e transmite para os condutores de energia aqui, ó, que ela transforma, a luz solar em energia e ela distribui para o ponto positivo e o negativo. Dessa forma, é ligado no LED, tá vendo? E dessa forma, com a luz, ó, ela acende e apaga. Assim que ela recebe a luz, ela já começa a acender, tá vendo? Cada placa solar, ela tem uma voltagem específica. Como essa placa que eu tenho aqui, ela é de 3 volts. A placa que fica em cima de casas é bem mais fortes, do tipo gerando 20 volts, 50, 60 volts, dependendo do tipo de placa solar que você tiver. Isso só ocorre porque a partir de um fenômeno físico chamado de efeito fotovoltaico.
Esse efeito fotovoltaico ele ocorre através de uns semicondutores, que no caso é esse daqui, que é os receptores e os condutores aqui. E sendo que os mais utilizados no caso do sistema fotovoltaico é o silício. O silício o mais fácil de encontrar é nas placas solares em cima de casas, que no caso não é a mesma da minha. O silício é aquela placa que é os quadradinhos azuis. Aquela lá no meio são as células de silício, que são bem mais potentes e mais eficazes na voltagem para encontrar ela não corre o risco, você não tem o risco de queimar um aparelho colocando na tomada. Já essa daqui, ela tem um outro nome que eu esqueci, ela serve para carregar coisas mais básicas como um LED, carregar uma lanterna, você consegue carregar seu celular com ela, só que ela gera 3 volts, mas dependendo da intensidade da luz, ela pode chegar a 5 volts. Então ela pode queimar o LED, ela pode queimar a lanterna, ela pode queimar o seu celular, entendeu? E é isso, uma explicação mais rápida e mais fácil para vocês entenderem.